19h57. Deixa o pessoal chegando aí. Estamos online. Pessoal chegando para a nossa live. Resolvido. Olá, pessoal, vamos chegando. Preparando para a nossa live aí. Já estamos ao vivo há 2 minutos. Tudo bem? Meu nome é Douglas Manassés. Estou coordenador de Cuidado e Prevenção às Drogas do município do Rio de Janeiro. Hoje nós convidamos para o nosso Papo com Manassés uma pessoa muito ilustre e especial, que é o Dr. Quirino Cordeiro Júnior, nosso secretário de Cuidado e Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania. Com muito prazer, é um momento muito especial. Gostaria que você aí separasse suas perguntas. Eu vou deixar aqui o meu WhatsApp pessoal para que você também possa enviar a sua pergunta, né? Vou deixar o WhatsApp agora. De repente eu deixo ele agora. Aí está meu WhatsApp pessoal, para que todos possam anotar, né? Isso é particular e você pode, depois até da live, a gente tem muitas perguntas que durante a live às vezes não dá para responder, mas elas não vão se perder, não. As perguntas todas vão ser respondidas pelo meu WhatsApp pessoal também, e que você entre na nossa rede de amigos, e vamos ficando próximo aí pelas redes sociais, principalmente pelo WhatsApp. Daqui a pouquinho o Dr. Quirino vai estar entrando, e ele já vai estar acessando o link que nós enviamos para ele, né? Vamos falar sobre muitas coisas aqui. Vamos falar sobre a política nacional sobre drogas, vamos falar sobre as ações da Senapred, que isso é muito importante, principalmente para a gente aqui do município do Rio de Janeiro. E assim, eu quero ter a oportunidade só desligar o WhatsApp aqui do computador, que fica melhor. Espero que possamos corresponder aí a todos, né? E o doutor Quirino já está chegando aqui, vamos aceitá-lo. Fala, meu nobre irmão. Meu grande irmão, Douglas Manassés, como é que você está? Tudo bem? Que legal, tudo bem. O áudio tá bom para o senhor? Como é que é? O nosso áudio tá bom para o senhor? O áudio tá bom aqui para mim. E o meu, como é que tá para você? Tudo bem? Tá um pouco baixo, mas dá para ouvir. Deixa eu ver se eu consigo aproximar mais aqui. Vamos ver se melhora o áudio agora. Melhorou? Melhorou. Fantástico. A imagem tá boa do corintiano. Então, rapaz, pô, você viu a gravata aqui até em sua homenagem, hein? Em nossa homenagem, né? Em nossa homenagem, é isso aí. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. É isso aí. Bom, doutor Quirino, primeiramente eu já me apresentei aqui para o público, eu quero agradecer ao senhor
imensamente por essa oportunidade que o senhor está nos dando de prestigiar aí a população, principalmente aqui do Rio de Janeiro, né? Muitas comunidades terapêuticas vão acompanhar a nossa live, muitos órgãos e instituições que trabalham na área de prevenção, cuidado e reinserção social também foram convidados. A rede aqui ela é grande e eu acredito que nós vamos poder tirar muitas dúvidas aí da população do Rio de Janeiro, das entidades que trabalham na área de recuperação, né? E assim, quero deixar o senhor bem à vontade aí para que nesse bate-papo a gente possa conseguir esclarecer o máximo para a população da nossa cidade e de fora do país, do país e às vezes até do mundo aparece aí, né? Então, assim, fica à vontade, pode se apresentar a todos. Bom, então, antes de mais nada, Douglas, de verdade, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com você, com todos os amigos que estão nos acompanhando nesta noite. É uma imensa satisfação poder conversar com vocês sobre temas que são de grande relevância para toda a nossa sociedade. Então, para me apresentar, eu sou Quirino Cordeiro, eu sou médico, psiquiatra, tenho experiência acadêmica, sou professor universitário. Durante muitos anos, quase 10 anos, eu fui diretor de serviços na área de saúde mental, de dependência química, sempre serviços ligados a instituições de ensino lá de São Paulo. E nos anos de 2017, 2018, eu tive a oportunidade de compor a equipe do Ministério da Saúde naquela ocasião, como coordenador nacional de saúde mental, e participei das mudanças da política de saúde mental naquela feita. Nós publicamos no final do ano de 2017 o que é a nova política nacional de saúde mental, que busca estratégias mais efetivas para ajudar as pessoas que apresentam transtornos mentais no Brasil, baseado em evidências científicas e apartadas de questões ideológicas, enfim, que era a temática, né, enfim, que reinava até então. Então, eu, no ano de 2018, permaneci no Ministério da Saúde, implementando as mudanças que nós havíamos feito no final de 2017. E quando acabou aquela gestão do governo federal, com o início desta atual gestão do governo federal, eu fui convidado para assumir a recém-criada Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas. É uma novidade na política pública sobre drogas no Brasil, é a criação de uma secretaria no governo federal que cuida das ações de redução de demanda de drogas e ações de prevenção, cuidado, tratamento, reinserção social de pessoas com dependência química. Eu tive essa grata satisfação, na época, convidado pelo então ministro Osmar Terra, e essa secretaria fazia parte do recém-criado Ministério da Cidadania. Então, a ideia era levar a política sobre drogas nessa área de redução de demanda para um ministério, para uma pasta que cuidava da promoção da cidadania das pessoas. Então, foi uma iniciativa bastante importante dessa gestão do governo federal. E aí, tal qual nós pudemos fazer lá na saúde mental, no Ministério da Saúde, aqui na política sobre drogas também, no ano passado, no mês de abril, nós tivemos a oportunidade de participar da elaboração do que é considerado, então, a nova política nacional sobre drogas, né, que se alinha com a nova política nacional de saúde mental. E, pouco mais para frente, então, no mês de junho, nós também conseguimos, a partir de uma articulação da qual nossa secretaria fez parte, nós conseguimos a aprovação no Congresso Nacional de uma nova lei de drogas. Então, o Brasil, desde junho do ano passado, tem uma nova lei de drogas, que é a Lei 13.840. Então, essas três normativas, a nova Política Nacional de Saúde Mental, a nova Política Nacional sobre Drogas e a nova Lei de Drogas, se alinham entre si, buscando oferecer para a sociedade ações mais efetivas no cuidado das pessoas com transtornos mentais de dependência química, na prevenção das drogas, ações também mais contundentes e efetivas na repressão
ao narcotráfico, ao crime organizado, enfim. Então, é uma série de ações que essas novas normativas propiciam para o país. Exatamente. Aqui no Rio de Janeiro nós fizemos mais ou menos, nós começamos a ter o norte quando a Senapred ela foi criada, nós começamos a nortear também as nossas ações municipais, né? No entanto que agradeço muito o senhor, todo o apoio, né, na regulamentação municipal através de um decreto do prefeito, onde nós regulamentamos a nova política de drogas, inclusive com a internação involuntária, né? Quando o sujeito já não consegue mais se controlar, ter as decisões próprias, a gente acaba tendo a oportunidade de tratar essa pessoa como um paciente e encaminhá-la para a nossa rede de saúde, né? E o senhor acabou vindo até para cá com o ministro, veio para cá com toda essa equipe, né? Foi um evento muito bacana, onde isso deu muita mídia para o Rio de Janeiro e mostrou que que o atual governo está fazendo essas ações tão importantes também. Nós criamos também aqui a Coordenadoria de Cuidado e Prevenção às Drogas no município do Rio de Janeiro. Logo em seguida, regulamentamos o Conselho Municipal Antidrogas e, por final, nós regulamentamos o Fundo Municipal, onde agora está apto para receber recursos através do fundo. E é muito importante ressaltar também que hoje, através do apoio da Senapred, a gente conseguiu acessar o recurso que foi destinado para 225 vagas, né, contratação em comunidade terapêutica para acolhidos, né, e que são pagos pelo governo federal e o município faz o repasse às instituições, e a Senapred teve um papel muito importante nesse processo porque viabilizou, os prazos tinham vencido pela outra gestão, uma série de questões que tinha acontecido, e o senhor com muita habilidade, muita sensibilidade e um olhar especial ao Rio de Janeiro, deu para nós a oportunidade da gente executar esse convênio. Hoje as instituições já estão recebendo o recurso, já estão executando serviços. Maravilha, parabéns. Os usuários, e assim, fantástico, fantástico. É bom para que a população saiba que o município do Rio de Janeiro, hoje ele tem um convênio com as comunidades terapêuticas, que são entidades que tratam essas pessoas que infelizmente se envolvem com as drogas e precisam desse tipo de atenção, que é gratuito, né? Que é gratuito. Para a população fica gratuito, né? Porque o Ministério da Cidadania faz o repasse de R$1.000 por cada acolhido. E isso para as instituições foi um apoio, um aporte importantíssimo. Eu de verdade, eu só tenho a te parabenizar o prefeito Crivella, toda a equipe de vocês que vem trabalhando com grande afinco para o enfrentamento das drogas e para o cuidado das pessoas que, infelizmente, caíram na dependência química. A gestão do município do Rio de Janeiro, a partir do momento em que o governo federal passou a mudar os norteamentos, né, enfim, os rumos da política pública sobre drogas, nós tivemos no município do Rio de Janeiro um grande parceiro, né? E você, com seu trabalho incansável, sua capacidade de articulação, sob a liderança do prefeito Crivella, enfim, vocês têm realizado um trabalho muito importante. E é isso que nós temos buscado, né, Douglas, junto aos gestores locais, os gestores estaduais, os gestores municipais, é justamente esse alinhamento, né, para que as ações que nós executamos aqui no governo federal possam, de fato, chegar até as pessoas que precisam aí na ponta, né? Ou seja, para que possa chegar no cidadão. Então, esse alinhamento da gestão federal com as gestões estaduais, gestões municipais, é o que nós, na verdade, temos buscado. E aí no Rio de Janeiro nós temos encontrado grandes parceiros para a execução dessas políticas públicas, para que nós possamos fazer um enfrentamento dos problemas das drogas, que infelizmente, durante muitas gestões de estados, municípios, aqui do governo federal, infelizmente, essa temática foi deixada de lado. E o que é pior, e quando ela era tratada de maneira completamente ideológica, baseada, enfim, em ideias e concepções completamente desconectadas da realidade e que, na verdade, só acabaram levando mazelas e problemas para a nossa sociedade.
No entanto, que nós vemos aí as cracolândias, né? A luta que é com o aumento da população em situação de rua, usuária de droga, né? A gente vê que os municípios tentam de todas as maneiras hoje controlar um problema que foi criado por causa de uma política que efetivamente não deu o resultado que se esperava e assim, eu participei, doutor Quirino, eu viajei praticamente o país inteiro também, abrindo comunidades terapêuticas pelo país, então eu tenho uma experiência, assim, junto aos municípios, por causa da legalização dessas entidades que a gente abria, tinha que legalizar, tinha que organizar, e acabava participando das políticas públicas daquela localidade, várias cidades do Brasil inteiro, então, na prática, eu vi que era muito difícil, existia uma resistência muito grande em relação às comunidades terapêuticas, que elas foram ficando para fora, né? E o problema piorando e ninguém baixava a guarda para poder receber essas entidades, porque eu acredito, o senhor sabe que eu fui usuário de drogas quase 11 anos, né? Inclusive fiquei em situação de rua por causa do crack. Lá não existia nem a Cracolândia lá na Estação da Luz, ela era no Bexiga e tal. E assim, eu passei uma situação muito difícil da minha vida porque eu quase morri por causa do crack. E eu perdi todo o controle da minha vida. E o que me ajudou foi uma comunidade terapêutica. Então, eu passei pelo NA, que me ajudou, eu passei pela saúde mental na época, eu passei por terapias, eu passei por esses grupos de apoio, fui acolhido, fui internado em hospital psiquiátrico. E, assim, eu não avancei. Quando chegou numa comunidade terapêutica, né, com muita paciência, que não foi fácil no início, eu consegui avançar e consegui realmente parar de usar droga. E ali eu encontrei a abstinência total, o que eu precisava, porque enquanto eu ficava tentando só minimizar o problema, parar um pouquinho, diminuir a quantidade do uso, isso não deu um efeito no meu problema de saúde que eu desenvolvi. Então, assim, a comunidade terapêutica foi o principal, assim, foi o serviço principal que eu encontrei, e ali eu tive tudo o que eu precisava. Hoje fazem, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, 22 anos que eu não uso mais nenhum tipo de droga, limpo. Fantástico. Né? Pai de família, hoje eu tenho 3 filhos maravilhosos, então eu tenho o meu trabalho, estou coordenador de cuidado e prevenção às drogas do município. Então, assim, as coisas aconteceram de uma forma muito especial. Por quê? Porque existia uma comunidade terapêutica para que eu pudesse procurar essa ajuda, que não cobrou, que não, sabe, me deu oportunidades de graça, e ali a gente sobrevive. A comunidade terapêutica, ela sobrevive, até o governo federal, ela sobrevivia. Agora ela presta, com recurso público, ela presta um serviço realmente assim, com mais qualidade e propriedade, principalmente na área técnica, né, e científica, né, porque agora elas estão se capacitando, elas estão estudando. A Senapred tem dado capacitações maravilhosas. O senhor teve aqui no Rio de Janeiro, trouxe a capacitação para nós. Hoje elas participaram do chamamento público do governo federal. Então, assim, são avanços que nós tivemos na política federal, que replicou nos municípios, nos estados, né? Então, assim, isso é um ganho muito grande para o nosso país. Eu acho que o senhor está fazendo um marco na história do Brasil na política de drogas, o senhor e toda a sua equipe. Ninguém constrói nada sozinho, o senhor tem uma equipe fantástica. Um abraço para o Edu, para a Cláudia, para a Joaquina e para todos os componentes aí da sua equipe, que sempre nos tratam com muito carinho, muito respeito. Não importa a hora, às vezes à noite, 9, 10 horas da noite, todo mundo conectado, trabalhando, tentando desenvolver. Caramba, que lindo, viu? Isso que nos inspira, isso que nos dá força, né? Para continuar trabalhando, e aumenta a nossa expectativa, nos dá gás para continuar à frente desse projeto tão lindo que o senhor construiu aí. Revolucionou tudo isso. Conta um pouquinho das ações da gente, assim, da prevenção, eu tenho visto assim muitas ações na área de prevenção também do governo federal, que a gente está tentando replicar aqui também, que está muito legal. Muito obrigado pela gentileza, Douglas. Realmente, nós temos buscado trabalhar para efetivar essas ações de cuidado, tratamento, reinserção social e prevenção, né, ao uso de drogas. O seu testemunho, né, enfim, o seu testemunho, na verdade, ele reflete todos os problemas que, infelizmente, nós viemos enfrentando no Brasil nesses últimos tempos na área do cuidado e recuperação de pessoas com dependência química.
como você mesmo nos adiantou, o que, na verdade, as pessoas com dependência química encontravam quando buscavam ajuda, quando buscavam um lugar para que ajudassem essas pessoas, então, a parar de usar drogas, o que acabavam encontrando eram simplesmente ações de redução de danos, basicamente que tentavam reduzir, diminuir eventuais problemas que as drogas causavam para essas pessoas. A grande questão, isso que é importante nós conversarmos aqui, né, Douglas, é que o que marca a condição da dependência química é a falta de controle que o indivíduo tem sobre o uso da substância. Ou seja, o indivíduo que é dependente de uma droga, ele não consegue ir lá e usar só um pouco de droga, né, para que ele possa diminuir eventuais problemas que a droga vai causar para ele. Quando ele começa a usar, como ele não tem controle sobre o uso, ele acaba extrapolando e volta, enfim, aos padrões de uso que ele tinha e muitas vezes até piorando. Então, por conta disso que nós temos políticas públicas baseadas em redução de danos, isso não adiantou, né? Enfim, nós temos um histórico no Brasil de 30 anos de redução de danos, e o que nós temos como consequência, como legado, como herança, é esse caos que a gente tem hoje, né? Então, o que nós temos buscado a partir da publicação da nova Política Nacional de Saúde Mental, nova Política Nacional sobre Drogas, da nova Lei de Drogas, o que nós temos buscado, então, aqui no governo federal, é tentar trabalhar com ações de promoção e manutenção da abstinência e também de recuperação da pessoa com dependência química. O que nós precisamos buscar, o que nós precisamos ter como horizonte, como meta, é o que aconteceu na sua vida, né? Que a pessoa que aprende dependência química possa encontrar o lugar onde ela possa se recuperar, ela possa encontrar uma nova vida, né? Ela possa retomar a sua vida em sociedade, ela possa construir uma família, ela possa trabalhar, né? Ganhar o seu próprio sustento, enfim, em suma, ter uma vida cidadã. É isso que nós temos buscado aqui no governo federal, oferecer para as pessoas. Não dá mais para a gente ficar, né, como política pública, essa enrolação, né, ficar empurrando problemas com a barriga e ofertando ações que de efetivo mesmo oferecem muito pouco para as pessoas, né? Então, o que nós temos feito aqui no governo federal é buscar efetivar ações que, de fato, vão ajudar na recuperação dos dependentes químicos. E aí, as comunidades terapêuticas ganham um papel central, né? Ganham um papel Sim. de protagonismo, já, né, Douglas, que essas entidades trabalham justamente nessa perspectiva de ajudar na recuperação da pessoa, ajudar aquela pessoa a não usar mais substância, que essa pessoa possa encontrar novos propósitos na vida, que ela possa se reintegrar, ou muitas vezes se integrar à sociedade, à sua família. Então, é isso que nós temos buscado trabalhar junto com as comunidades terapêuticas, que tem no Brasil mais de 50 anos. São 5 décadas trabalhando e, infelizmente, trabalhando, sendo sempre colocada de lado pelas antigas políticas públicas no Brasil. Ou seja, o que vinha acontecendo no Brasil era uma situação quase que inacreditável. Então, a partir de agora, né, aqui no governo federal, nós mudamos essa política pública, nós temos apostado nas formas terapêuticas, temos ampliado o financiamento para essas entidades, temos buscado ajudar municípios como, por exemplo, o Rio de Janeiro, a se organizarem para que também possam, né, enfim, trabalhar junto com as formas terapêuticas locais. Então, essa tem sido a toada de trabalho aqui no governo federal. Sim, sim. Exatamente. Eu quando nós assumimos o trabalho da coordenadoria, a gente encontrou uma situação assim muito adversa dentro do município do Rio de Janeiro, né? Porque só tinha a saúde mental, toda a política de drogas do município, ela já estava desativada, já fazia mais ou menos aí uns 12 anos, doutor Quirino. 2 governos sem nenhum tipo de ações, a não ser promovido pela saúde mental, com a redução de danos e tal.
E, assim, os desafios foram grandes, muito, assim, grandes. Foram desafios difíceis de ser enfrentados. Tivemos que ter muita persistência, porque a resistência ideológica ela era muito grande. Né? Por que, que o pessoal pensava o seguinte, que pela religião do prefeito, o prefeito ser evangélico, as pessoas que fossem assumir essas pastas principais seriam pessoas ligadas à igreja, né? Então eles já tinham uma resistência natural ideológica por causa da religião do prefeito Marcelo Crivella. Quando eles começaram a entender que tinha pessoas técnicas ali também desenvolvendo, que as pessoas que estavam ali à frente desse trabalho, eles começaram a querer desqualificar o trabalho da coordenadoria. E os desafios foram grandes, mas vencemos todos eles e, graças a Deus, conseguimos implementar políticas públicas realmente que atendessem a população do município do Rio de Janeiro. Criamos uma equipe de abordagem e sensibilização em cenas de uso. Começamos a abordar cenas de uso. Eu tenho acompanhado o seu trabalho nas cenas de uso. Trabalho fantástico, muito importante. E ali uma equipe de abordagem que foi a cada dia crescendo, criando vínculo com os usuários, e os acolhimentos começaram a surgir, pessoas começando a ver a gente como referência, porque nós criamos um grupo de sensibilização que também já tinha passado, a maioria do nosso grupo já tinha passado pelo problema de dependência química. Então, eles sentiam na pele souberam na pele o que realmente aquele usuário que está caído ali. E, assim, aí aqui no Rio de Janeiro tem uma Cracolândia chamada Cracolândia da Avenida Brasil. É uma Cracolândia emblemática. Ela tinha mais ou menos 400 usuários, de 400 a 500 usuários no meio da Avenida Brasil. E ali naquela Cracolândia, os usuários usavam crack na Avenida Brasil e atravessavam para dentro da comunidade para comprar a droga e voltavam de novo para a Cracolândia. A velocidade daquela pista ali é 80 por hora. Aí o senhor imagina, caminhão, moto, ônibus, e o cara atravessando, indo para a comunidade, comprando crack e voltando para debaixo do viaduto na Avenida Brasil. Mais de 200 barracos espalhados pela via. Via principal, Avenida Brasil, uma das vias principais aqui do nosso estado, e se não do Brasil, uma avenida muito, muito, muito importante aqui no Rio. E começamos um trabalho ali fenomenal e os resultados foram aparecendo. Hoje, se tiver ali 20, 30 usuários, que às vezes persiste, que a gente ainda tenta acolher, encaminhar, direcionar, foi um avanço e uma vitória muito grande aqui para o município. E o apoio das comunidades terapêuticas nessas cenas de uso, elas foram fundamentais. Sabe que isso que você está falando também é uma outra questão que eu acho que é de fundamental importância, Douglas. Porque o que acontece é que o governo federal, né, acaba dando norteamentos, acaba buscando induzir políticas públicas, ajuda no financiamento de políticas públicas. Sim. Entretanto, a execução da política pública cabe ao gestor local. Né? Ou seja, nós aqui do governo federal, novamente, nós buscamos dar os norteamentos, falando, olha, de acordo com as novas políticas públicas que nós temos hoje, o caminho é por aqui, nós buscamos, enfim, estar juntos aos gestores públicos, ajudar na capacitação, nós buscamos aportar recurso financeiro para induzir ações no enfrentamento às drogas. Entretanto, se o gestor local, como vocês, enfim, não estiverem imbuídos, né, desse espírito de resolver o problema, é difícil as coisas andarem, né? Então, isso que você está trazendo aqui, né, para as pessoas que estão nos ouvindo agora e que são de outros estados, outros municípios, isso é muito importante que a gente está falando aqui. Ou seja, é fundamental que os gestores locais possam executar essas ações. E é muito importante também o envolvimento da sociedade civil. Essa é uma outra coisa, Douglas, que a gente tem feito aqui no governo federal, é buscar parcerias com a sociedade civil. Então, nós temos parcerias com as comunidades terapêuticas, nós temos parcerias, inclusive ajudando no financiamento de grupos de mútua ajuda, de suporte familiar, temos trabalhado na cooperação com os grupos anônimos. Enfim, nós temos buscado
essas parcerias, porque nós acreditamos de verdade nessa gestão do governo federal na área de drogas, que para que nós possamos ter mais efetividade, mais resultados, nós precisamos dessa aliança entre poder público e sociedade civil. Porque, na verdade, sociedade civil sozinha, poder público sozinho, os resultados vão ser menores do que se nós estivermos juntos na nossa caminhada. Então, é isso que nós, Douglas, aqui temos buscado fazer. E o papel das formulas terapêuticas, recentemente eu estava participando de uma outra live e estava me perguntando, né, como é que você acha que as formulas terapêuticas podem ampliar, né, enfim, o seu escopo aí de atuação? Eu acho que as formulas terapêuticas são entidades que são de suma importância. Por quê? Porque, primeiro, elas trabalham com uma estratégia de cuidado e de tratamento que são extremamente efetivas, né? Elas trabalham ajudando a pessoa a ficar abstinente, a se recuperar. Isso é muito importante. Uma outra questão que é importante é que as formas terapêuticas elas estão bastante disseminadas, né? Hoje, o governo federal, nós financiamos quase 500 comunidades terapêuticas em todo o Brasil. O que significa que nós financiamos, Douglas, comunidades terapêuticas em todos os estados brasileiros, né? Em muitos municípios brasileiros. Então, as formas terapêuticas, elas precisam estar envolvidas em outras ações, como essa, por exemplo, que você está falando, né? Do trabalho junto às cenas de uso, né? Então, nós temos várias experiências que eu conheço aqui do governo federal de comunidades terapêuticas que trabalham na cena de uso. Então, por exemplo, a Fazenda da Esperança, inclusive, tem um projeto específico trabalhando em cena de uso. Aqui em Brasília, nós temos a ONG Salve a Si, que também trabalha nas cenas de uso, enfim, fazendo esse vínculo com o usuário, com a pessoa que está em situação de rua, para sensibilizá-lo e depois, né, enfim, oferecer a possibilidade de recuperação dele em uma comunidade terapêutica, enfim. Então, eu acho que esse trabalho das entidades, né, junto com o poder público local, isso daí eu acho que é fundamental. Eu acho que esse é o melhor caminho, é o caminho mais produtivo que nós temos. A comunidade terapêutica ela tem a fala, né, do usuário, né? Ela consegue, às vezes, muitas das vezes, alcançar onde o poder público não consegue alcançar. Aqui no Rio de Janeiro, doutor Quirino, nós temos algumas comunidades terapêuticas que ficam dentro de comunidades. E comunidades que realmente o tráfico é muito atuante. E essas instituições, nós passamos a conhecê-las, né? Foram mais uma média aí de quase 50 comunidades terapêuticas que nós encontramos por esse caminho, e muito estratégico, porque ela vive dentro da comunidade, só que ela não tinha acesso ao poder público porque ela está dentro da comunidade. E aí, com a regulamentação que nós criamos, o Código de Atividade, regulamentando o serviço, com os cursos, realizamos mais de 30 workshops de capacitação e seminários para essas instituições e começamos a buscá-las, né, e inseri-las dentro do processo do poder público, sempre com um olhar muito pedagógico, olhando sempre de uma forma pedagógica para que elas pudessem ter acesso às informações, entende? Gente, e os resultados assim é fenomenal. Hoje nós temos a Vigilância Sanitária do município como uma grande parceira nesse processo, capacitando, organizando, e, sabe, dando oportunidade para que as comunidades terapêuticas tenham acesso às normativas sanitárias que elas precisam, né? E como elas eram dentro de comunidades, o poder público não acessava. E assim, esse foi um dos grandes ganhos que nós tivemos, porque encontramos entidades com mais de 100 acolhidos dentro da comunidade. O tráfico do outro lado da rua e a entidade ali com 100 pessoas acolhidas e muitas das vezes sem nenhum tipo de atenção do poder público, né? Algo tão simples. O acesso à rede de saúde, o acesso à rede de assistência, o acesso a uma vacina para os acolhidos, elas não tinham isso. E com o trabalho da coordenadoria norteada pela Senapred, a gente conseguiu dar essas ferramentas e essas possibilidades para que elas pudessem, sabe, dar uma condição técnica melhor para o seu trabalho, né? Acho que essa questão que você está trazendo também, ela está no centro do debate do nosso trabalho com as entidades, que é buscar com que elas se regularizem, que elas sigam as normativas sanitárias, enfim, todo o regramento legal do país. Por quê? Porque com isso, na verdade,
elas vão ganhar em qualidade, e em elas ganhando em qualidade, quem vai ser beneficiado no final das contas vão ser as pessoas que estão acolhidas, que estão em processo de recuperação nessas entidades, né? O que nós também temos buscado fazer aqui na Senapred, aqui no governo federal, também no nosso processo de monitoramento, fiscalização do trabalho dessas entidades, ter também esse olhar e essa ação educativa, né, enfim, pedagógica e de suporte para as entidades. Então, não cabe mais no processo de fiscalização nós chegarmos lá com uma postura autoritária, enfim, querendo arrumar confusão, encontrar problemas. Claro que se tiverem problemas, sim, é óbvio que a gente vai tentar ajudar, a gente vai tentar conscientizar, dar suporte para as entidades resolverem aquele problema. E não chegar lá, como acontecia, infelizmente, no passado, chegar na entidade, querer fechar a entidade, enfim, não. Eu acho que essa atitude é muito importante. E a comunidade estando regularizada, estando com a sua documentação em dia, com todos os seus processos de trabalho, de cuidado em ordem, elas também podem acessar recurso do poder público, né? Elas podem ganhar com isso. Então, você estava comentando, né, dessa ação, esse trabalho conjunto que nós temos, né, Douglas, sim, de financiamento através aí do município do Rio de Janeiro, de 225 vagas aí com vocês. Nós agora, por exemplo, no governo federal, nós reabrimos agora o nosso edital. Sim. No início dessa semana, nós reabrimos o nosso edital. Então, é importante nós conversarmos um pouco sobre isso aqui também, já que comunidades terapêuticas que ainda não tinham participado desse edital nosso, da Senapred, que nós abrimos lá no final do ano passado, em dezembro, as entidades poderão participar agora. Ou seja, então, as entidades que trabalharem para se regularizar, para trabalharem dentro das normativas legais do país hoje, elas só têm a ganhar em oferta de trabalho qualificado para os acolhidos e também numa situação que vai ajudá-las, por exemplo, a conseguir recurso público, suporte financeiro do Estado. Exatamente. E o senhor sabe que muitas instituições, devido à regulamentação da política de drogas aqui no município do Rio de Janeiro, elas não tiveram tempo de completar, muitas das vezes, os 2 anos, 3 anos que é exigido ali no edital, né? E com essa nova abertura, algumas instituições a gente está dando apoio lá na coordenadoria para que elas possam ter acesso e participar agora do edital reaberto. É uma possibilidade que, na verdade, está dando para elas um pouco mais de tempo para que elas possam, né, ter a oportunidade que elas tanto buscam. E nós temos aí acompanhado, são mais ou menos 17 comunidades terapêuticas que conseguiram participar do edital do governo federal, e assim, que nós acompanhamos na coordenadoria, algumas outras a gente não conseguiu, assim, tá muito perto, ou devido à distância, né? Mas, assim, o município de Itaguaí, através do vereador Valdemar, a gente deu todo o suporte técnico para eles também lá, eles fazem um trabalho muito bacana. Alguns municípios como Paracambi, municípios aqui ao lado, Caxias, esses municípios se aproximaram da Prefeitura do Rio, a gente criou uma grande rede, foi aí onde surgiu a federação. Eu gostaria que o senhor falasse daqui a pouquinho também sobre a federação. Surgiu a federação, a FECONTERD, a Federação das Comunidades Terapêuticas do Estado do Rio de Janeiro, que já tem mais de 30 instituições hoje parceiras dentro desse processo, onde nós estamos, através da federação agora, assim que passar a pandemia, a gente começar novamente o alinhamento com as instituições para que nós possamos dar a elas representatividade, né, de uma forma organizada, junto aos órgãos federais, órgãos estaduais, né? E assim, o trabalho da federação também ele tem sido muito importante, e nós vimos que também o governo federal aportou, né, recursos, deu oportunidade para que as federações também pudessem se conveniar e receber recursos para que elas pudessem desenvolver a capacitação, o treinamento dessas entidades e apoiar, né? Isso nunca aconteceu antes. O que o governo federal tem feito hoje nessa área tem dado um resultado tremendo aqui na ponta, viu? Então, você trouxe muitas questões relevantes, Douglas. Uma delas, por exemplo, é o trabalho que o governo federal tem buscado ajudar
que é na organização das comunidades terapêuticas, né? Nós acreditamos que quanto mais organizadas as comunidades terapêuticas estiverem, o segmento vai ganhar. Então, nós temos trabalhado e buscado incentivar a organização das entidades em federações, depois na confederação, que hoje nós temos, que é a Confenact, e a criação da Federação das Comunidades Terapêuticas aí do Estado do Rio de Janeiro, né, que hoje tem à frente o vereador Valdemar, com quem eu estive agora recentemente numa live, né? Ele é uma figura fantástica, de grande importância aí no cenário das comunidades terapêuticas do Rio de Janeiro. Então, é muito importante também para as comunidades terapêuticas que estão nos vendo agora, que participem desse movimento. É importante que as comunidades terapêuticas façam parte dessas entidades. Por quê? Porque as comunidades terapêuticas, muitas das federações, têm um lema, né? Que é juntos somos mais fortes. Sim. E é exatamente isso, né? Ou seja, se elas estiverem juntas, é muito mais fácil que elas participem da política pública, que elas lutem pelos seus direitos, que elas lutem pelos direitos dos seus acolhidos. Então, é muito importante essa união das entidades nas federações. E aí, o meu grande abraço para o vereador Valdemar. Nós temos uma outra questão que eu acho que é importante. Na live que nós tivemos com ele recentemente, nós conversamos sobre as emendas parlamentares, né? Sim. Eu recebi aqui em Brasília recentemente, quando ele veio aqui conversar com deputados federais, com senadores, buscando recursos para as comunidades terapêuticas por meio de emendas parlamentares. Então, as pessoas que estão nos assistindo agora, que não são muito afeitas aí a essa questão específica, então, todo deputado federal, todo senador tem um recurso que pode destinar a entidades. E esses recursos podem ser destinados às comunidades terapêuticas, né? Então, é importante também que as comunidades terapêuticas façam um trabalho, que as federações façam um trabalho junto aos seus parlamentares, junto aos seus deputados federais, aos seus senadores, para que possam conseguir recursos via emenda parlamentar. No ano passado, né, justamente pensando em dar mais potência para as emendas parlamentares, né, Douglas, aqui no governo federal, na nossa secretaria, nós fizemos uma cartilha de emendas parlamentares, nós colocamos lá uma série de ações, de atividades que o deputado federal, que o senador pode aportar recurso para custear lá na comunidade terapêutica. Nós fizemos o lançamento dessa cartilha num evento no Congresso Nacional, enfim. E nesse momento agora, Douglas, nós estamos reescrevendo a cartilha, estamos readaptando a cartilha e vamos lançar essa cartilha em breve. Então, também as federações, as comunidades terapêuticas que tiverem dúvidas, que tiverem interesse em trabalhar as emendas, podem entrar em contato conosco, nós vamos ajudar. Eu mesmo, ano passado, fui visitar vários parlamentares em busca, né, de emendas, e nós tivemos sucesso nisso. Nós conseguimos mais de 140 emendas parlamentares no ano passado, que nós estamos executando agora este ano. E neste ano agora, o nosso objetivo irmos em busca de mais emendas parlamentares, porque nós achamos que é muito importante que as entidades possam receber recurso para que elas possam, enfim, oferecer um trabalho de melhor qualidade. Então, essa questão também eu acho importante. Um outro ponto que você tocou, que eu também queria falar rapidamente aqui, é sobre o trabalho das comunidades terapêuticas junto às assembleias legislativas locais. Aí vocês criaram a frente parlamentar, né, em defesa das comunidades terapêuticas. Eu, infelizmente, não pude estar aí com vocês, eu estava num outro compromisso, mas, de verdade, meus parabéns para vocês. Essa semana eu fiz uma live com a Federação de Comunidades Terapêuticas de Minas Gerais, e eles estão organizando uma frente parlamentar, a criação de uma frente parlamentar na Assembleia Legislativa de Minas. Esse ano eu pude ir na abertura da frente parlamentar em defesa das comunidades terapêuticas no Rio Grande do Sul. Enfim, então,
vocês tiveram esse mérito, né, esse protagonismo de criarem aí no estado do Rio de Janeiro a frente parlamentar. Isso é muito importante. Importante agora que vocês possam estar cada vez mais próximos dos parlamentares aí da Assembleia Legislativa local, para, enfim, para desenvolverem ações em conjunto com o poder público, em conjunto com o legislativo. Isso é muito importante. Então, parabéns também por essa ação. E por último aqui, só para aproveitar algumas das questões que você nos trouxe, Douglas, queria falar um pouquinho, então, do nosso edital, né? Então, no mês de dezembro do ano passado, nós lançamos aqui no governo federal, aqui na Senapred, nós lançamos um edital, o edital de número 17, que era um edital para ampliação de vagas em comunidades terapêuticas financiadas pelo governo federal. E nesse edital, então, nós deixamos aberto esse edital durante 3 meses, nós trabalhamos com várias entidades, estivemos em vários lugares fazendo capacitação das entidades, estivemos aí no Rio de Janeiro em mais uma parceria, né, com vocês, fizemos capacitação das entidades. O que acabou acontecendo é que, infelizmente, no meio dessa primeira fase do edital, que era a fase que as comunidades terapêuticas teriam que entregar a sua documentação aqui para a gente, teve a eclosão da epidemia pelo coronavírus. Então, diante disso, infelizmente, muitas entidades tiveram dificuldade para providenciar suas documentações. Então, muitas vigilâncias sanitárias, Brasil afora, não estavam funcionando, enfim, muitas repartições públicas estavam com problemas para que as entidades conseguissem sua documentação. Então, para que as entidades não fossem prejudicadas, nós, aqui na Senapred, decidimos reabrir o edital. Então, nessa segunda-feira, nós publicamos a reabertura do edital. O que significa isso? Significa que o edital volta a ficar aberto por mais 90 dias, por mais 3 meses. Então, as entidades que apresentaram documentação e que tiveram problema, ou seja, que tinham documentação que estava vencida ou entregou documentação incompleta porque não conseguiu determinado documento, essas entidades vão poder agora, então, entregarem a documentação que estavam faltando, ou as documentações vencidas, enfim, elas vão poder finalizar o processo de apresentação de documentação. Isso as entidades que já entregaram a documentação para a gente. Que oportunidade, doutor querido. E a reabertura do edital, Douglas, permite também aquelas entidades que não participaram, porque não conseguiram acessar a sua documentação, providenciar a sua documentação, ou entidades, como você mesmo disse, né, que não tinha um período mínimo de funcionamento, né, de 2 anos. Esse também é uma novidade no nosso edital. Nós diminuímos a exigência do período de funcionamento, que era de 3 anos para 2. Muitas entidades também, eram entidades novas, não tinham 2 anos de funcionamento. E várias entidades já vieram falar comigo sobre isso, falando: olha, secretário, agora com a reabertura do edital, a minha entidade completou 2 anos. Posso participar? Pode participar. Então, a reabertura, basicamente, ela zera tudo, né? Então, as entidades que apresentaram documentação, mas tiveram problema lá, podem reapresentar ou podem complementar a documentação. E as entidades que não tiveram condições de participar, de apresentar a sua documentação, podem participar agora. E nós estamos muito contentes, muito esperançosos de que essa ação, né, de reabertura do edital possa ajudar, né, enfim, a gente a colocar para dentro mais entidades, que a gente possa ampliar o número de vagas gratuitas oferecidas para as pessoas que apresentam dependência química em todo o Brasil. Doutor Quirino, a perspectiva para chegar em quantas vagas hoje a nível nacional? Então, Douglas, nós tínhamos em 2018 2.900 vagas financiadas pelo governo federal. No ano passado, nós fizemos uma ampliação do número de vagas financiadas. Chegamos a 11 mil vagas, que é o que nós temos hoje. Uau! Né? Uau! Nós saltamos de 2.900 para 11 mil vagas. E agora, com esse edital reaberto, a nossa expectativa é que nós possamos passar das 20 mil vagas.
Ou seja, a nossa ideia é passarmos de 2.900 para 20 mil vagas. Vagas que, na verdade, são vagas de acesso gratuito para a população. Então, esse é o nosso objetivo agora com a reabertura do edital. Fantástico, fantástico, fantástico. Doutor Quirino, passamos aí quase mais de 40 minutos, 50 minutos, está chegando a 1 hora. O senhor quer falar um pouquinho sobre as ações junto à família? Porque eu vi também que o governo federal ele tem apoiado o Amor Exigente, algumas entidades nessa área, que é muito importante no processo de reinserção familiar do indivíduo que está ali, né, do apoio à família. O que o senhor tem para falar sobre isso, das ações do governo federal? O fortalecimento das famílias no Brasil é uma bandeira desse governo, a bandeira dessa gestão do presidente Jair Bolsonaro. Nós trabalhamos muito aqui no governo federal nessa perspectiva. O fortalecimento dos vínculos familiares, o fortalecimento das famílias é de fundamental importância não só para a prevenção das drogas, mas para a prevenção de várias coisas, né? Isso é demonstrado, inclusive, por pesquisas científicas. Recentemente, houve publicação de um artigo científico publicado pela Universidade de Harvard, mostrando que uma questão que pode parecer, no primeiro momento, singela, que é o fato, por exemplo, das famílias fazerem uma refeição por dia juntos, né? Então, famílias que fazem uma refeição por dia juntos, elas acabam ajudando os seus membros a diminuírem o uso de álcool e de drogas, ajuda os seus membros, principalmente os seus filhos, a terem menos quadros de depressão, ansiedade, suicídio. Fortalecimento dos vínculos familiares ajuda a retardar a iniciação sexual e, com isso, doenças sexualmente transmissíveis, gravidez na adolescência. O Brasil, infelizmente, é um dos países que tem as taxas mais precoces de gravidez na adolescência. Ou seja, então, o fortalecimento dos vínculos familiares, Moisés, é muito importante para que a gente possa prevenir uma série de problemas que a sociedade brasileira vem enfrentando aí, enfim, nesses últimos muitos anos. Então, o governo brasileiro, o governo federal, tem trabalhado em ações para o fortalecimento das famílias. E na área de recuperação das pessoas com dependência química, nós temos trabalhado em parceria com várias entidades, inclusive ajudando no financiamento delas, como, por exemplo, Federação de Amor Exigente, Cruz Azul no Brasil, Grupo Esperança Viva, que é da Fazenda da Esperança, Pastoral da Sobriedade, enfim. Então, nós temos trabalhado com essas várias entidades, que são entidades que apoiam as famílias dos dependentes químicos. Temos trabalhado também com as entidades anônimas que dão suporte para as famílias, como a Alanon, que dão suporte às famílias de pessoas dependentes de álcool, o Naranon, que dão apoio às famílias das pessoas com dependência de outras drogas. Enfim, então, o que nós temos buscado é realizar ações, tanto de prevenção, focado no fortalecimento dos vínculos familiares, como também ações de cuidado, tratamento, reinserção social, também envolvendo as famílias. Então, essa é uma questão que é muito importante e que é muito cara para nós aqui no governo federal. Fantástico, doutor Quirino. Chegando aí a 54 minutos de live, não vou tomar mais seu tempo, porque eu sei que é precioso, o senhor ainda tem coisas para fazer, né? Então, assim, eu quero agradecer ao senhor a oportunidade de participar das nossas humildes redes sociais, mas o senhor sempre como uma pessoa muito simples, cativante, né? Que é isso que contagia a todos nós, do Brasil inteiro. Eu faço parte dessa rede tão grande que o senhor construiu aí, como um fiel escudeiro aqui no Rio de Janeiro. O senhor pode ter certeza que o senhor tem um soldado aqui no Rio de Janeiro. Tamo junto. À sua disposição para qualquer hora, para qualquer momento, nas ações do governo federal, nas ações, nas orientações, nos norteamentos. Estamos sempre à disposição para poder
dialogar, para poder interagir, para poder executar também, como nós estamos executando. E, assim, eu quero te agradecer de coração por essa oportunidade. Trago um abraço. Eu avisei o prefeito Marcelo Crivella hoje pela manhã que eu iria estar com o senhor numa live. Trago um abraço do prefeito Marcelo Crivella ao senhor, que tem muito carinho e muita gratidão por todo o apoio do senhor a essa gestão, né, essa parceria, ao presidente Bolsonaro também, que se não fosse ele, né, nós somos soldados, né? Se não fosse ele também, nós não estaríamos aqui tendo essa oportunidade, né? Então, quero agradecer toda a sua equipe mais uma vez, brilhante equipe. Vamos ter algumas lives aí com a Febract, com o Ricardo, com o Pablo, que também vai estar nos ajudando, como o senhor achou muito bacana a gente fazer esse estreitamento com as federações que têm uma bagagem, que estão há muito tempo na nossa frente e que pode, assim, também nortear as ações das federações, da federação aqui do Rio. Então, a gente está construindo esse elo também e estamos aqui à disposição do senhor para o que vocês precisarem, tá? E quero aproveitar a oportunidade, e eu vi que o governo federal, se o senhor quiser falar um pouquinho, ainda tem tempo, se o senhor quiser falar um pouquinho das ações, do seminário que vai ter a semana que vem, né, do governo federal, nós vamos ter um no Rio também, o senhor fala um pouquinho, depois eu falo um pouquinho do Rio também, o senhor vai participar no nosso do Rio, então tá tudo em casa. Estaremos juntos, se Deus quiser, vamos estar juntos sim. Então, a próxima semana é uma semana muito importante, né, Douglas? Para todos nós que militamos, trabalhamos nessa área de políticas públicas sobre drogas. Próxima semana, entre os dias 22 e 26 de junho, vai ser a semana de prevenção ao uso de drogas e de enfrentamento às drogas. Essa é uma semana em que, aqui no governo federal, nós vamos começar a semana reativando as reuniões do CONAD, do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, né? Nós reestruturamos o CONAD e agora, então, vamos dar início às reuniões ordinárias do CONAD agora no dia 22, justamente abrindo essa semana. Depois, entre os dias 23 e 26, nós teremos um webinar, né? Nós lançamos hoje, né, um vídeo institucional com a chamada e com os tópicos de cada um dos dias. Nós teremos 4 dias, entre os dias 23 e 26. Nós teremos vários participantes nesse webinar. E eu já convido aqui, aproveito para convidar todos os amigos que estão nos assistindo para que participem, né, enfim, desse webinar. Vão ser vários dias tratando dos mais variados temas de prevenção, tratamento, também ações de repressão ao narcotráfico, enfim, vai ser uma programação bastante ampla e que busca dar conta, né, enfim, de todas as frentes das políticas públicas sobre drogas. Então, nós estamos agora iniciando, começamos hoje, né, enfim, a divulgação desse webinar e com certeza alguma, com certeza toda, nós queremos a participação de todos para que nós possamos discutir esses temas com toda a sociedade. Eu também, enfim, eu só tenho a agradecer, viu, Douglas, a você, ao prefeito Marcelo Crivella, que tem assumido de fato o enfrentamento às drogas aí no município do Rio de Janeiro. E nós sabemos a grande dificuldade que é tratar sobre esse tema, porque, infelizmente, existem interesses dos mais diversos contrários, né, enfim, à causa da prevenção às drogas, do tratamento, da repressão, enfim. Então, é muito importante quando um gestor público, né, como você e como prefeito, assumem isso e colocam a questão das drogas na agenda. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Eu também, numa live recente, estava conversando com um colega e ele me perguntou, né, assim, o que você acha que a pessoa, né, enfim, o cidadão médio pode fazer, né, pode dar sua contribuição. Eu falei, eu acho que tem 3 coisas que o cidadão médio pode fazer. Claro que tem muito mais, mas acho que tem 3 coisas que ele pode fazer. Primeira coisa é cuidar da sua família, né? Nós conversamos aqui,
da importância do papel das famílias na prevenção do uso das drogas. Então, cuidar dos seus filhos, cuidar dos seus netos, cuidar dos seus sobrinhos, cuidar do seu irmão, né? Cuidar do seu pai, da sua mãe, enfim. As famílias precisam estar próximas. Os vínculos entre as famílias, entre os familiares, precisam ser vínculos verdadeiros, de suporte, de apoio. É isso que a gente precisa. Então, a primeira coisa é cuidar da sua casa. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é buscar ajudar entidades que trabalham na temática das drogas, na prevenção, no cuidado, no tratamento das pessoas com dependência química. Nós sabemos, enfim, como você mesmo disse, tem muitas dessas entidades que são ligadas a igrejas. Então, se você frequenta uma igreja, busque saber se tem uma comunidade terapêutica, se tem um grupo de apoio na sua igreja, na sua comunidade, que você possa ajudar, que você possa participar. É muito importante a participação das pessoas, a participação da sociedade. Quanto mais a sociedade brasileira estiver engajada na política sobre drogas, melhores efeitos, melhores resultados nós teremos. E a outra coisa que eu falei naquela ocasião, esse ano é um ano de eleições. Então, é muito importante que cada um que está nos assistindo aqui busque candidatos que têm na sua plataforma, que têm na sua história ações efetivas no enfrentamento às drogas. As drogas, na verdade, são das grandes mazelas da nossa sociedade. A gente pensa nas drogas, a gente vê os graves problemas de saúde que elas trazem para a sociedade, para as pessoas. As drogas desestruturam as famílias. As drogas causam problemas de segurança pública. As drogas aumentam acidentes no trânsito. As drogas aumentam o suicídio. As drogas causam uma série de problemas para todo o conjunto social. As drogas acabam dificultando as pessoas a trabalhar, então aumenta, né, enfim, os gastos previdenciários por conta do uso dessas substâncias. Enfim, quando a gente pensa nas drogas, nós acabamos identificando que são substâncias que acabam destruindo, né, enfim, todo esse arcabouço social que nós temos. Então, nesse ano de eleição, é muito importante que cada um de nós busquemos votar e apoiar candidatos que têm a questão das drogas na sua plataforma e na sua história de atuação. Então, isso daí são algumas questões que eu gostaria de deixar aqui para as pessoas que estão nos assistindo, porque só assim, né, com a participação e engajamento das pessoas e de toda a sociedade, é que nós realmente vamos conseguir construir uma sociedade protegida das drogas, que é o que está hoje ali na nossa atual política nacional sobre drogas. É a construção de uma sociedade efetivamente protegida das drogas. Exatamente. Parabéns, doutor Quirino. Que fantástico. O senhor nos deu uma aula hoje. Hoje deve estar todo mundo aqui na live aplaudindo o senhor pela aula que o senhor nos proporcionou. E, assim, o Edu me disse uma vez aí, quando eu estive em Brasília com vocês, ele me falou o seguinte, que o gestor ele tem que entender que se ele tem um dos maiores problemas da cidade, que é a questão das drogas, né, das pessoas em situação de rua com drogas, ele não pode ter a menor pasta. É isso. Aquela tem que ser a maior pasta, a mais importante. Então, as pessoas têm que entender isso, né, que nós devemos dar oportunidade para as pessoas que realmente querem fazer a diferença na nossa sociedade, né? Hoje, muitas pessoas lutam, e que nós acabamos conhecendo nesse processo, lutam para ter uma oportunidade para que elas possam ter mais ferramentas de trabalho, né? Porque, na verdade, você dá oportunidade para que as pessoas, os políticos que tenham essa plataforma como uma plataforma de trabalho, eles precisam de ferramentas, e ferramentas é só o poder público que tem, né? Então, assim, obrigado pela participação, senhor. Eu que agradeço, de coração, de verdade, obrigado. Para todos os participantes, aí meu pastor Manassés, lá da Bahia, deputado Manassés, está acompanhando. Eu ainda vou ter a oportunidade de apresentá-lo ao senhor, está acompanhando aí, mandando um abraço.
toda a equipe Grande lá da abraço. Instituição Manassés, todas as comunidades terapêuticas do Rio de Janeiro, do Brasil, que acompanham a gente. Quero agradecer a toda a equipe da Prefeitura, que está muito empenhada aí também nos ajudar a proporcionar um seminário na próxima sexta-feira, no dia 26. Vai ser um seminário onde o senhor vai estar participando de políticas públicas sobre drogas, onde vamos tratar vários temas e não vamos deixar essa data, por causa da epidemia, e a gente passar em branco, né? A gente tem que fazer algo, temos que fazer um movimento para que essa política pública ela possa ficar viva aí na mente, no coração das pessoas, e que nós possamos continuar trabalhando e dando oportunidade para as pessoas que precisam de ajuda e de apoio. O senhor pode fazer obrigado mais uma vez. Um grande abraço para você, Douglas, para sua família, para o prefeito, enfim, para toda a sua equipe. Um abraço para a minha equipe também aqui em Brasília. Está todo mundo acompanhando, a Cláudia, para a Joaquina, para as Déboras, para o Estevão, para a Lívia, enfim, para toda a nossa equipe que tem trabalhado bastante para tentar fazer com que essas novas ações do governo federal possam chegar às pessoas, que nós possamos ter cada vez mais ações articuladas com estados, municípios, e para que nós possamos ter, enfim, um futuro muito melhor. Obrigado mais uma vez, meu irmão. Um abraço, doutor querido. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.
Bom, você já se despediu, né? Olá, pessoal, tudo bem? Já me despedi de todos vocês, gostaria de deixar meu WhatsApp, eu voltei só para deixar o WhatsApp, né, para que vocês anotem meu WhatsApp aí e agradecer a participação de todos vocês aí. Um forte abraço, muito obrigado e uma boa noite a todos vocês. Agora eu vou encerrar a live.